Pai do Senhor, todos os irmãos em Cristo Jesus. Eles vos fala o seu irmão Maurício, pregador, escritor e professor da escola dominical. Em nosso site temos diversos artigos para os professores de escola dominical, CPD Betel. Nosso site tem sido acessado em várias partes do Brasil, inclusive também nos Estados Unidos também, amados. Deus abençoe, amados em Cristo Jesus. Hoje temos a temática da palavra do Senhor, a saudação aos Efésios e o destinatário da carta. Vamos falar sobre Efésios capítulo 1. Amém, amados? Nessa introdução da carta de Efésios, o glorioso propósito da salvação. Amados irmãos, que Deus abençoe os irmãos de Moçambique, Angola, Portugal, nossos irmãos, a comunidade brasileira também, de New York. Deus abençoe os irmãos de Nova York, estão ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Massachusetts também ali, a comunidade brasileira. Deus abençoe os irmãos de Massachusetts. E também os irmãos de Kansas City, Estados Unidos. Amados, vamos ler a base, Efésios 1, e o verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Amados, vamos ver o contexto histórico desta carta. Nos capítulos 19 ao 20 de Atos dos Apóstolos, está narrado o episódio que levou o apóstolo Paulo a passar 3 anos na cidade de Éfeso, cidade da qual dispensou um bom tempo de seu ministério. Diz o relato bíblico, amados, que a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos 19, o verso 19 e o verso 20. A operação divina por meio de Paulo, em Éfeso, alvoroçou os adeptos do culto à deusa Diana, que tinha seu templo na cidade. Atos 19, o verso 23 ao 41. Temos aspecto das circunstâncias em que a carta foi escrita. Quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, estava preso em Roma, de onde enviou aquela igreja através de Tíquico, por quem também enviou cartas a Filemon e a igreja de Colossos. Provavelmente, amados, entre os anos 61 e 63. É considerado uma das cartas da prisão, porque as escreveu enquanto estava preso em Roma, na primavera do ano 63 depois de Cristo. Provavelmente, ele já havia sido liberto. Amados, os cristãos primitivos, os escritores eclesiásticos primitivos, confirmaram que Paulo escreveu esta carta e que foi dirigida aos Efésios, amados. Por exemplo, Irineu, no segundo século depois de Cristo, citou Efésios 5,30, como se segue, conforme diz o bendito Paulo na carta aos Efésios: somos membros do seu corpo. Clemente de Alexandria, outro líder eclesiástico, um grande ensinador da mesma época, citou Efésios 5:21. Amados, também Orígenes, outro grande sábio, ensinador, professor das Escrituras Sagradas do primeiro século, escreveu na primeira metade do século, citou Efésios 1:4. Amados, nós temos também Eusébio de Cesareia, grande historiador da igreja primitiva, autoridade na igreja primitiva cristã, no ano 260 a 340, inclui Efésios no canon da Bíblia, e a maioria dos outros primitivos escritores eclesiásticos se refere a Efésios como fazendo parte das Escrituras Sagradas, amados. Nós temos também o contexto geográfico dessa carta.
O aspecto geográfico, Éfeso ficava situada na costa ocidental antiga da Ásia Menor, hoje parte da Turquia, que ficava distante de Atenas, na Grécia, apenas 240 quilômetros. Naquela época, Éfeso era uma importante metrópole e pertencia ao Império Romano, e que chegou a ter sua população aproximadamente de 300 mil habitantes. Éfeso era uma próspera cidade com um porto de mar, o qual favorecia a peregrinação obrigatória dos adeptos dos deuses pagãos daquela região, tais como Diana, cultuada entre os gregos como Artemis. A indústria e o comércio de Éfeso atraíam muita gente e as regiões adjacentes. Amados, vemos o contexto histórico, geográfico, vamos à identidade destinatária. Dois primeiros versículos desta carta, amados, constituem a saudação do apóstolo Paulo. Naquela época havia uma forma peculiar de se iniciar uma carta, contendo no começo o nome do autor e em seguida o destinatário. Amados, vamos à identificação de Paulo nesse destinatário. Verso 1. Ele começa com uma era costume da época, usando o pronome Paulo. Em seguida, além de sua identificação pessoal, apresenta os títulos que identificavam o seu ministério apostólico. Apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo foi o termo que Jesus aplicou aos 12 primeiros obreiros que ele chamou entre os discípulos. Paulo não tinha falsa modéstia, nem tinha em seu coração qualquer atitude de vaidade e presunção, aplicando a si mesmo um título sem merecê-lo. Paulo esclarece que o seu apóstolo não veio de homens, mas pela vontade de Deus. O destinatário, verso 1. Paulo sauda os cristãos de Éfeso, chamando de santos fiéis. São dois termos típicos aplicados aos cristãos através do Novo Testamento. A igreja constitui de santos fiéis. Ao tratar os cristãos de Éfeso como santos, o apóstolo reforça a posição desses cristãos em relação à idolatria daquela cidade. É santos porque eram separados da vida mundana de Éfeso para servir a Deus. Saudações peculiares da igreja primitiva, graça e paz. Verso 2. Paulo usava essas palavras em suas saudações em todas as cartas enviadas às igrejas. Na tradição judaica usava-se apenas a palavra paz, shalom no hebraico. Mas Paulo, por inspiração divina, adicionou a palavra graça, e já conhecida por paz. Ele deu saudação cristã um sentido muito especial. Graça e paz. Os crentes em Cristo têm agora a paz da parte do Pai. Bênçãos e privilégios em Cristo. Vamos dar continuidade a esse assunto e vamos falar sobre bênçãos e privilégios em Cristo. O versículo 3, amados, abre o cortejo de todas as bênçãos espirituais em Cristo. O apóstolo Paulo começa com a exclamação de louvor e adoração ao Senhor, demonstrando que a vida cristã só tem sentido se tiver sempre uma atitude de reconhecimento, ação de graças ao doador de todas as bênçãos. Bendito Deus Pai. Glória a Deus, hein? A fonte das bênçãos, o verso 3, a palavra bendito torna-se exclusiva e singular e fonte de todas as bênçãos, que é Deus o Pai. Só é digno de ser bendito porque sempre Ele é o perfeito doador de bênçãos. A fonte original não é imaginária nem falsa. É identificada como o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por 3 vezes, amados, nesse mesmo capítulo, a palavra de Deus nos ensina que a finalidade de todas as coisas realizadas por Deus é o louvor de sua glória. Capítulo 1, versos 6, 12 e 14. O caráter das bênçãos, verso 3, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. As bênçãos que trata a Bíblia aqui têm total abrangência mediante a palavra todas,
porque todas essas palavras referem não às coisas naturais e materiais, mas essencialmente espiritual. As bênçãos espirituais em Cristo, amados, estão acima de todo e qualquer bem físico ou material. As riquezas que se fala o apóstolo Paulo são espirituais, porque na realidade Paulo não tinha nada materialmente. Sua fé e confiança estavam depositadas na contemplação das riquezas espirituais. Lamentavelmente, esse texto tem sido interpretado erroneamente, como se referisse às riquezas materiais, tratando o texto de forma alegórica, como se referisse às riquezas materiais, como sendo, mas bênçãos espirituais. Cuidado com a falsa teologia da prosperidade, que cita textos com uma falsa interpretação, argumentos terríveis e falsos. O campo da fruição das bênçãos, verso 3. A expressão nos lugares celestiais indica a sublimidade da vida cristã, o nível mais elevado do qual fomos colocados. Essas bênçãos espirituais são alcançadas, evidentemente, pelos que pela fé em Cristo vivem no plano espiritual. Colossenses 3, verso 3. Pois temos lugares celestiais, olha só, não tem um sentido geográfico, físico ou espacial, mas trata-se do estado de realidade espiritual, que são alcançados somente pelos que, por amor a Cristo e dedicação, renunciam sua vida carnal e vivem uma vida biblicamente espiritual. Romanos 8, verso 1. Em outras versões, a Bíblia usa o termo regiões, que não muda o sentido do termo lugares. Ser abençoado nos lugares celestiais significa ter alcançado um estado de vida espiritual, galgado uma condição espiritualmente acima do plano meramente físico ou material. Ter comunhão, nascer de novo. Em Cristo o crente é levantado desse mundo tenebroso e colocado numa posição de superioridade. Significa que por cima, nunca por baixo, no sentido espiritual, o que deve ser uma coisa normal da nova criatura. 2 Coríntios 2, 17. Vimos através dessa mensagem, amados, nessa conclusão, Deus, quanto à constituição do seu novo povo, a igreja, dentro do propósito divino, ela seria formada de modo diferente do que Israel, o que o povo da antiga aliança. Oremos ao Senhor, amados, pelo seu trabalho do plano para constituir este povo, a igreja, o qual, embora no mundo, lhe pertence unicamente ao Senhor. Amados, Paulo, então, destaca a universidade e seu conteúdo, não só a igreja de Éfeso, mas também todas as igrejas sob liderança pastoral de Paulo, bem como toda a igreja de Deus em todo o mundo, em todos os tempos. O caráter universal dessa carta, amados, é percebido pelo plano da salvação proposto por Deus desde a fundação do mundo, e que alcança toda criatura humana, independente da raça, cor ou nação. Esse plano não discrimina nem judeu, nem gentio, mas coloca todos debaixo da graça insurável, imensurável de Deus em Cristo. Amados, nós podemos perceber quanto a igreja de Éfeso precisava da pregação da palavra do Senhor. Paulo pregou nessa cidade, para os irmãos terem uma ideia, amados irmãos,
que, para entender mais o propósito dessa carta, no primeiro século era como Éfeso era conhecida pela bruxaria, magia, astrologia, adoração a deuses e fertilidade. Artemis, em volta da estátua deusa, erigia-se um magnífico templo, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Segundo os arqueólogos que fizeram escavações nesse local, no século XIX, o templo foi construído sobre uma plataforma que media cerca de 73 metros de largura e 120 metros de comprimento. O próprio templo tinha cerca de 50 metros de largura e 105 metros de comprimento. Tinha 100 colunas de mármore de uns 17 metros de altura cada uma. O teto era coberto de grandes telhas de mármore branco. Disse que usou ouro em lugar de argamassa nas juntas dos blocos de mármore. O templo atrai turistas de todas as partes do mundo. E os visitantes chegaram a centenas de milhares de pessoas que vêm à cidade durante as festas. Os prateiros de Éfeso tinham um negócio próspero. Vendiam pequenos santuários de prata de Artemis aos peregrinos como lembrança. Paulo parou em Éfeso durante sua segunda viagem missionária para breve visita e pregação. Então deixaram a de Arca de Priscila para continuar o trabalho. Então, amados, temos a grande necessidade de evangelismo e idolatria em Éfeso, um povo que necessitava de salvação. E grande foi a obra que Deus fez em Éfeso, através de Paulo, e o cristianismo muito cresceu ali.